Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro, e o tema do estudo de hoje é a vontade ideal e a vontade remedial de Deus. O texto bíblico que baseia o nosso estudo é Lucas, capítulo 13, verso 34. E aqui nesse texto, Lucas escreveu o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Quando lemos Efésios, capítulo 1, do verso 9 a 11, aprendemos o que realmente significa predestinação. Muitos acreditam que algumas pessoas estão predestinadas a serem salvas e outros a se perderem. O termo grego traduzido como predestinar, que aparece em Efésios 1, do verso 9 a 11, frororizo, não significa necessariamente que Deus determina ou causa tudo o que acontece. Em vez disso, essa palavra grega, frororizo, que traduzimos como predestinar, significa apenas decidir previamente. É claro que se pode decidir algo previamente de forma unilateral ou de uma forma que leve em conta as livres decisões de outras pessoas. As Escrituras ensinam que Deus age de acordo com a segunda opção. Em Efésios capítulo 1 e outros textos, como por exemplo Romanos 8, 29 e 30, o termo traduzido como predestinar refere-se ao que Deus planeja para o futuro, depois de levar em conta o que Ele sabe previamente sobre as decisões livres das criaturas. Assim, Deus guia a história de modo providencial para os seus bons propósitos para todos, mesmo respeitando a liberdade necessária em um relacionamento autêntico de amor. Efésios capítulo 1, verso 11, diz que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Isso significa que Ele determina que tudo aconteça exatamente como Ele deseja. Efésios 1, do verso 9 a 11, parece confirmar essa ideia, mas só parece. No entanto, essa interpretação de achar que Deus determina quem vai se salvar ou quem vai se perder vai contra todos os textos bíblicos que mostram que muitas vezes são as pessoas que rejeitam o plano de Deus para elas. Como, por exemplo, está escrito em Lucas, capítulo 7, verso 30, Lucas 13, verso 34, que nós lemos no início, Salmo 81, verso 11 a 14. Se a Bíblia não se contradiz, e é fato, ela não se contradiz, como podemos entender essas passagens? Efésios, capítulo 1, do verso 9 a 11, faz todo sentido se distinguirmos entre o que chamamos de vontade ideal de Deus e a sua vontade remedial, ou corretiva. A vontade ideal é o que Ele prefere que ocorra e que ocorreria se todos fizessem o que Ele deseja. Uma prova bíblica disso é o texto de João, capítulo 3, verso 16. Esse texto extraordinário diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Qual é o plano de Deus? Que todos sejam salvos. Todos. Deus não quer que ninguém se perca. Mas sabemos perfeitamente que todos não serão salvos. Um grupo será salvo. Que grupo é esse? Os que aceitaram. Obviamente, esse texto de João 3 deixa claro: Deus amou o mundo de tal maneira, mas somente aqueles que creem em Jesus. E essa crença implica numa entrega, em obediência, em viver em função de Cristo. E concluindo, a vontade remedial ou corretiva, por outro lado, é a sua vontade levando em conta todos os outros fatores, incluindo as decisões livres das criaturas, que muitas vezes se afastam daquilo que o Senhor prefere. Efésios 1, verso 11, parece se referir à vontade corretiva de Deus. Em suma, Deus não determina quem vai se salvar. E também, Deus não determina quem vai se perder. Você vai para o céu, se você assim o quiser, se você aceitar a Cristo, se você viver o que a Bíblia ensina. Agora,
Existe o outro lado. Corremos o risco de nos perder. E essa triste perdição é consequência também da escolha. A escolha de não ser fiel a Deus. A escolha de deixar com que a consequência da destruição do mal venha sobre nós se simplesmente rejeitarmos a segurança que Deus oferece. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu deixo com você o texto para a sua leitura bíblica. A passagem de hoje é o livro de Filemon. Que Deus te abençoe e até o estudo de amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.